Aqui vamos ver as equações fracionárias que resultam numa equação de segundo grau. Então, observe que nessa equação fracionária, que no primeiro membro eu tenho uma subtração. Qual é o procedimento? Como nós vimos anteriormente, vamos multiplicar os denominadores e depois multiplicar de forma cruzada aqui. Então, eu vou fazer x menos 1 vezes x mais 1. Observem que eu não multipliquei, eu só indiquei que eu vou multiplicar. Você pode multiplicar direto. Aqui, se eu multiplicar cruzado assim, eu vou colocar o resultado aqui. Então, vamos fazer assim primeiro. 1 multiplicado por esse valor. Como aqui eu tenho menos 1, eu vou multiplicar nesse sentido por x menos 1. Tudo isso é igual a 1/4. Observe que é o mesmo processo que utilizamos anteriormente. Multiplica-se o denominador e depois multiplica-se de forma cruzada. Veja que aqui nós podemos utilizar um processo que a gente chama de propriedade distributiva. Esse 1 multiplica por x e por 1. 1 vezes x é x. Mais, 1 vezes 1 é 1. Agora aqui nós temos um sinal negativo, aqui positivo, faz jogo de sinal, mas vai prevalecer o negativo. Menos 1 vezes x, menos x. E menos 1 vezes menos 1, utilizando o jogo de sinais, dá mais 1. Menos vezes menos é mais. Aqui eu devo fazer a propriedade distributiva entre x, x mais 1, entre menos 1 e x mais 1. Só que tem um processo que diz que se eu multiplicar o produto, aliás, fazendo o produto da soma pela diferença de x menos 1 por x mais 1 é quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, quadrado do primeiro é x ao quadrado e quadrado do segundo é 1. No segundo membro, simplesmente conserve 1/4. Observe que no primeiro membro dá para simplificar o x. E aí nós temos 1 mais 1. 1 mais 1 é 2. Aqui nós temos x ao quadrado menos 1. E aqui 1/4. Essa é uma proporção que eu multiplico cruzado. X ao quadrado menos 1 vezes 1. Então, 1 vezes x ao quadrado. X ao quadrado. 1 vezes menos 1 é menos 1. E aqui, 4 vezes 2 é 8. Observe que nós saímos de uma equação fracionária e obtemos aqui à frente uma equação do segundo grau. Essa equação de segundo grau ela é incompleta, é mais fácil de resolver. Eu não preciso aplicar a fórmula de Bhaskara. Se eu tivesse aqui um x, ou um 2x, ou um 3x, nós deveríamos utilizar a fórmula de delta, b ao quadrado menos 4ac, depois a fórmula de x e tal, e tentar calcular o x' e x2', que não é esse caso. Aqui nós vamos fazer x ao quadrado, vou conservar o 8, e aí menos 1 passa para o segundo membro, mais 1, 8 mais 1 é 9, E aqui eu tenho mais ou menos, porque o x pode ser tanto positivo quanto negativo, raiz quadrada de 9. Qual é a raiz quadrada de 9? 3. Então, o meu resultado é mais ou menos 3. Então, aqui, se você utilizar a fórmula de Bhaskara, passando isso aqui para o primeiro membro, então C vai ser igual a menos 9, o B vai dar 0. O resultado vai ser idêntico a esse aqui qu'ando você for calcular x' e x2'. Ok? Bons estudos.